E aí, Dev Raiz, bora mergulhar de cabeça num cenário que, olha, todo dev teme. Aquele bug crítico em produção que está simplesmente derrubando a aplicação. Sabe? Esse é o tipo de desafio que não vem com manual, né? A solução, ela depende totalmente do contexto. A gente vai desvendar esse mistério junto. E ó, se alguém aí já passou por uma situação parecida, já sabe, né? Deixa aquele like para fortalecer, porque são essas experiências que conectam a nossa comunidade. E pronto, tá aí, o alerta vermelho piscando na tela. Incidente P1. A API principal do nosso dashboard está levando uma eternidade para responder, mais de 3 segundos. No mundo da web, isso é um desastre completo. O usuário está sofrendo, o cliente está ligando, a pressão é total e ela começa agora. E essa pergunta de US$ 1 milhão, né? Por onde diabos a gente começa? A intuição grita, é a query. Mas a experiência, aquela vozinha lá no fundo diz que pode ser a serialização dos dados, pode ser um serviço externo que caiu, um loop infinito escondido em algum lugar. A incerteza é o primeiro monstro que a gente tem que enfrentar. Ok, vamos lá. Hora de arregaçar as mangas. Antes de sair alterando o código no escuro e, sei lá, torcer pelo melhor, a gente precisa de um plano de batalha. Chega de achismo. A gente precisa de dados concretos para guiar nossas decisões. E este aqui é o nosso plano de ataque. Primeiro de tudo, vamos dissecar o código, entender onde ele está perdendo tempo. Ferramentas como o Laravel Telescope ou Blackfire vão ser os nossos bisturis. Depois, vamos interrogar as queries do banco de dados uma por uma, se for preciso. E por último, claro, vasculhar os logs em busca de qualquer pista, qualquer erro anômalo. E tá aí, o Profiler não mente, pessoal. O tempo de resposta, um desastre, né? Bate certinho com o alerta. Mas olhem só para isso. 101 queries para um request só. Cara, se a gente compara com outros endpoints, isso aqui é uma verdadeira carnificina no banco de dados. Achamos o nosso culpado, o ponto de partida de toda a nossa otimização. Beleza. Agora que o nosso inimigo tem um nome, a gente pode finalmente enfrentar ele. Esse exército de queries é um problema clássico, o temido N+1. Ah, quem nunca caiu nessa armadilha, né? É o primeiro dragão que a gente vai abater nessa jornada. E a nossa arma secreta contra o N+1 é o Widger Loading. Em vez de fazer chover queries, sabe? Uma para o pai e N para os filhos, o Widger Loading, usando o método with do Laravel, permite que a gente busque tudo de uma vez só, em apenas 2 consultas. É eficiência brutal. E agora, olha só a mágica acontecendo. Com uma única mudança, aplicando o Eager Loading, a gente saiu de 101 queries para apenas 2. O tempo de resposta despencou, de quase 3 segundos para 800 milissegundos. É uma vitória esmagadora, um alívio imediato. A gente comemora, claro, mas a guerra não terminou. 800 milissegundos é uma melhora brutal, mas, para uma API de dashboard que precisa ser ágil, ainda uma lesma. O trabalho não acabou. A caçada continua. Certo, próximo round. A gente já otimizou as queries, a comunicação com o banco está enxuta. Mas como podemos ir além? A resposta é simples: evitar o banco de dados sempre que der. E para isso, vamos erguer o nosso escudo, o cache. E este slide diz tudo. Ler do banco de dados é como ir buscar um livro na biblioteca. Envolve I/O de disco, envolve rede, processamento. Agora, ler na memória, onde o cache vive, é como ter o livro já aberto ali na sua mesa. A velocidade é simplesmente incomparável. Implementar cache é uma arte, não é só um comando. A gente escolheu o Redis pela sua velocidade absurda, por ser um cache em memória. Usamos o helper remember do Laravel, que é genial. Ele tenta buscar do cache e, se não achar, ele executa a nossa query já otimizada e guarda o resultado para a próxima vez. E o mais importante, a gente planejou como aniquilar o cache quando os dados mudam. Afinal, ninguém quer servir dado velho para o usuário, né? E o resultado? Menos de 300 milissegundos. Agora sim, com o cache em ação, a API está voando. A resposta é quase instantânea. Missão cumprida para o dashboard. Ok, resolvemos o dashboard, mas a investigação revelou outro câncer no sistema. A geração de relatórios, sabe, é uma tarefa monstruosa que processa milhares de registros, ainda congela a interface, fazendo o usuário esperar. O cache não faz milagre aqui, a gente vai precisar de artilharia pesada. Vamos para o golpe de misericórdia. Para tarefas que parecem durar uma eternidade, a melhor solução é tirar elas da frente do usuário do fluxo principal da requisição.
Vamos usar as filas do Laravel para aniquilar esse problema de performance de uma vez por todas. O conceito é simples e, ao mesmo tempo, genial. Em vez de fazer o usuário esperar o relatório ser gerado olhando para uma tela de loading, a gente basicamente diz: recebido, vou trabalhar nisso em segundo plano e te aviso quando estiver pronto. A aplicação fica livre, a resposta é imediata e a experiência do usuário, impecável. E a implementação no Laravel é pura elegância. A gente configura um driver, que pode ser o mesmo Redis do cache, cria uma classe de job para encapsular toda a lógica pesada, despacha esse job para a fila com uma única linha de código. E, o ponto crucial, a gente roda um processo worker em segundo plano para fazer o trabalho sujo. Simples de implementar, mas com um resultado poderosíssimo. E é isso, vitória total. Com a combinação de eager loading, caching e filas, a gente não só esmagou o bug original do dashboard, mas também turbinou a performance de outras partes críticas da aplicação. A resposta para o usuário é instantânea. O problema foi resolvido. Bom, a parte técnica está resolvida. A aplicação está rápida. Mas o que a gente aprendeu de verdade nessa batalha? Otimizar não é só sobre código. É sobre estratégia, sobre decisões e, principalmente, sobre entender os sacrifícios que a gente faz no caminho. Pois é, a verdade é que não existe almoço grátis, né? Não tem mágica. Cada solução que a gente implementou trouxe um desafio novo junto. Colocar o Redis ali, bom, isso aumentou a complexidade da infraestrutura. Agora tem mais uma peça para manter, para monitorar, para se preocupar. O cache, ele forçou a gente a criar uma estratégia de invalidação muito sólida, para não correr o risco de entregar dado inconsistente. E as filas? Elas exigem um monitoramento constante, porque, a gente precisa garantir que os jobs não estão falhando lá em silêncio. Mas a recompensa, a recompensa de ter uma aplicação que responde bem, valeu cada gota de suor. E essa frase é a mais pura verdade. O objetivo final não é criar um foguete a qualquer custo, mas sim construir um sistema de alta performance que seja sustentável, que a equipe consiga manter a longo prazo. É um equilíbrio delicado, uma dança constante entre velocidade e simplicidade. Ninguém nasce sabendo, né? A gente aprende na marra, em cada deploy que dá errado. E agora a bola tá com o pessoal aí. Qual foi o perrengue técnico que forçou uma evolução como deve? Compartilhem as histórias nos comentários. São essas experiências que fortalecem toda a nossa comunidade. E se essa jornada de hoje foi útil, deixa o like, se inscreve no canal e vamos juntos para a próxima batalha.